Olá, com este vídeo estamos dando início a uma série refutando o guru da seita Canal Reino Eterno, Luiz Moyama, sumo sacerdote supremo dessa seita. Neste vídeo vamos reforçar aqui um assunto, uma observação que já foi feita e proposta para os seus seguidores fanáticos e apaixonados e que, consequentemente, também foi uma proposta, um desafio para o próprio guru, Luiz Moyama, a respeito de uma de suas muitas heresias. Em especial, neste vídeo, sobre as duas testemunhas, que, segundo Luiz Moyama, representa, através das chamadas duas casas de Israel, a famigerada e badalada doutrina das duas casas, onde ele diz que nas duas casas estão incluídos os gentios e os judeus através da igreja. Então, vamos ver como essa doutrina herética não resiste a uma análise criteriosa e cuidadosa do texto bíblico. Luiz Moyama diz que as duas testemunhas, por serem duas, representam as duas casas de Israel que, ao fim da tribulação, serão alvo dos ataques da besta, que matará as testemunhas de Deus, que seriam os cristãos, ou os seguidores, os santos, incluídos na igreja, e que serão alvo dos ataques da besta, a ponto de serem mortos por ela, como as duas testemunhas são retratadas como mortas, e que a sua ressurreição, retratada nesse capítulo 11 de Apocalipse, estaria simbolizando a ressurreição e arrebatamento da igreja para o céu. Ok. Vamos ver como essa heresia tão badalada, né, não passa de uma distorção. Vamos começar refletindo sobre o seguinte. Quando voltamos no capítulo 8 de Apocalipse, nós lemos no verso 12 desse capítulo 8 que quando o quarto anjo toca a sua trombeta, e então é descrito o que é desencadeado, né, o efeito que se segue mediante o tocar da quarta trombeta, quando diz que a terça parte do sol, da lua e das estrelas é ferida, não é? E que uma escuridão se segue. Então, era de se esperar que logo a seguir fizesse referência à quinta trombeta. Mas não. No verso 13 é declarado que, antes do soar da quinta trombeta, um anjo voa pelo meio do céu e declara por 3 vezes: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Ou seja, esse ai repetido 3 vezes é uma referência às demais trombetas que estão para tocar, que são a quinta, a sexta e a sétima. Então, no verso, a partir do capítulo 9, é declarado o tocar ou o soar da quinta trombeta. E então segue-se o efeito que ela produzirá sobre o mundo. E quando termina esse capítulo, por assim dizer, no verso 12, é declarado que passado é um ai. Depois disso, vem ainda 2 ais, ou seja, 2. Lembra
que no verso 13 do capítulo anterior é declarado ai 3 vezes, como referência às 3 últimas trombetas, as trombetas de número 5, 6 e 7. Início do capítulo 9, tocou a quinta trombeta. No verso 12 é dito, olha, passou. É passado um ai. Ou seja, tocou a quinta trombeta. Ainda faltam 2 ais, que é uma referência à sexta e à sétima. Quando vamos então ainda no capítulo 9, no verso 13, é declarado que o sexto anjo toca a sua trombeta. Então, segue-se aquilo que está relacionado a esta trombeta, a sexta trombeta. Algo que se estende pelo capítulo 10 e também inclui, ou seja, envolve o capítulo 11, que fala das 2 testemunhas. Então, quando é dito que as 2 testemunhas vão profetizar por um determinado período e depois essas 2 testemunhas são mortas pela besta, ressuscitam e sobem ao céu. Olha que interessante. Então é dito no verso 14 do capítulo 11, é passado o segundo ai. Ou seja, a ressurreição ou o ministério das 2 testemunhas, sua morte e ressurreição, e a ascensão ao céu, ou arrebatamento, como alguns preferem, está incluído no segundo ai, que é a sexta trombeta. Então, no verso 15 é que vai ser tocado a sétima trombeta. Vejam, as testemunhas, elas ressuscitam e são levadas ao céu, ou arrebatada, como alguns preferem, não na sétima trombeta, mas dentro da sexta trombeta. Ou seja, o guru da seita Reino Eterno vive na sua patologia, na sua doença de querer desmerecer o pré-tribulacionismo, dizendo que ele é incoerente, que não tem fundamento, que é fruto de quem não lê a Bíblia direito. Ele mesmo não se deu conta de que as 2 testemunhas que ele prega, que é a igreja, na verdade, sobe ao céu, segundo a sua crença, mas na sexta trombeta, não na sétima, ou seja, na penúltima trombeta, não na última trombeta. Como resolver esse problema, hein? E aí, guru? E também fanáticos, ou melhor, universitários da seita Reino Eterno, ajudem o guru, porque esse desafio já foi proposto antes, mas ele não ousou responder, ele fez silêncio. Ele chegou ao ponto de perceber que os argumentos que estavam sendo levantados, ele não tinha como responder. E por isso, derrubou o canal anterior, onde esses desafios foram feitos. Mas estamos aqui novamente reforçando. Responde aí, guru. Consulte os seus universitários, os seus seguidores fanáticos e apaixonados, para resolver este mistério. Por que as 2 testemunhas, se elas representam a igreja, não ressuscitam na sétima trombeta, mas sim na sexta trombeta? Desafio lançado. Esteja à vontade para forçar o texto bíblico para tentar se justificar. Até a próxima.